Uma definição bíblica de igreja. A versão inglesa King James traduz consistentemente a palavra eclésia pela palavra igreja, com 3 exceções. Em Atos 19, 32, 39 e 41, a palavra eclésia é traduzida ajuntamento 3 vezes. Os tradutores poderiam ter usado as palavras assembleia secular nestas 3 ocasiões, pois o contexto mostra que era exatamente isto. Depois, em todas as outras 112 ocasiões, a palavra eclésia poderia de forma consistente ser traduzida assembleia, e a palavra igreja poderia ser deixada fora do Novo Testamento. A palavra igreja em si é boa, mas tem 2 usos muito errados na cristandade. No mundo religioso, a palavra igreja significa um prédio usado para fins religiosos ou então uma organização composta de membros de uma congregação que tem adotado nome denominacional para distingui-la de outras organizações cristãs. Podemos procurar em todo o Novo Testamento e não encontraremos nenhum só lugar onde a palavra igreja é usada com esses significados. A palavra eclésia é formada de 2 palavras, klesis, um chamado, e a preposição ek, que significa fora de. Significa simplesmente um chamado para fora. E as 2 maneiras como é usado no Novo Testamento são de vital importância para nós. A maneira como o Espírito Santo usa uma palavra nos dá o seu verdadeiro significado espiritual. É usado em Mateus 16 e 18 pelo Senhor Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É usada de modo semelhante em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Sobre todas as coisas, o constituí como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que compreende tudo em todos. Este é o uso mais abrangente da palavra. A igreja que Cristo prometeu construir e que Paulo chama de o corpo de Cristo inclui todo cristão nesta era da graça, desde o dia de Pentecostes até o arrebatamento. Veja também Efésios capítulo 3, versículos 1 a 12, e Efésios capítulo 5, versículos 23 a 32, Colossenses capítulo 1 e 18 e Hebreus capítulo 12, versículo 23. Estes foram tirados fora das nações pelo chamado de Deus. Atos capítulo 15, versículo 14. E por esta igreja o Senhor Jesus Cristo deu-se a si mesmo. Efésios 5 e 25. A palavra universal é muitas vezes aplicada a este aspecto amplo e espiritual da igreja pelos homens, mas o Novo Testamento nunca usa esta palavra. O segundo uso da palavra igreja é mais frequente no Novo Testamento. É usada para descrever um ajuntamento de cristãos que se reúne regularmente em uma dada localidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Nunca é usado referindo-se a um prédio onde uma igreja local se reúne. Uma comparação das formas como o Espírito Santo usa a palavra igreja num aspecto local, nos mostrará como é errado usá-la em relação a um prédio. Paulo fala de a igreja que está em sua casa, Romanos 16 e 5. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, Atos 8 e versículo 3. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, Atos capítulo 11, versículo 22. Essas afirmações seriam ridículas se a palavra igreja significasse um prédio. Nesta altura, esperamos que o leitor entenda por que usamos a expressão igreja local quando falamos da igreja em uma determinada localidade. Pretendemos continuar usando esta expressão enquanto examinamos este assunto. Quando nos referirmos ao aspecto mais amplo ou universal da igreja, usaremos a expressão o corpo. A palavra igreja, quando usada para descrever uma igreja local, sempre é usada no singular. Creio que não há nenhuma ocorrência quando um grupo
de congregações é chamado de a igreja. Alguns dizem que Atos, capítulo 9, versículo 31, é a única exceção a esta regra, mas é provável que a igreja, singular no grego, mencionada neste versículo, seja a igreja em Jerusalém, que havia sido dispersa, como resultado da perseguição liderada por Saulo de Tarso, Atos 8 e 4. Portanto, quando um escritor do Novo Testamento se refere a várias igrejas locais, elas são chamadas de Igreja de Deus, enfatizando o seu propósito, Igrejas de Cristo, enfatizando o seu Senhor, Igrejas dos Santos, enfatizando a sua composição, Igrejas dos Gentios, enfatizando a origem dos membros, Igrejas da Galácia, etc., enfatizando a sua localização. Elas nunca são mencionadas como a igreja visível ou a igreja na terra, ou se referir a um grupo delas. Também é importante que, quando o Espírito Santo usa a palavra igrejas, sempre temos igreja da Ásia, etc. Isto é, uma determinada área onde havia diversas igrejas, mas quando ele usa o singular, por exemplo, a igreja em Corinto, ou a igreja em Colossos, etc., refere-se a uma localidade onde há apenas uma igreja. Devemos ter cuidado e observar como o Espírito Santo usa consistentemente uma palavra, se realmente desejamos entender as suas palavras. 1 Coríntios 2 e 13. É uma prática comum hoje em dia agrupar igrejas associadas que estão sujeitas a um mesmo corpo governamental e chamá-las de vários nomes. Há muitos cristãos piedosos que tomam esses nomes. E qualquer cristão nascido de novo, que faz parte desse sistema, é membro do corpo de Cristo. Mas a palavra de Deus nunca usa a palavra igreja desta maneira. Também é uma prática comum agrupar todos os cristãos no mundo em uma determinada época e chamá-los de a igreja primitiva ou a igreja do século XX, etc. Mas este uso da palavra igreja também não é encontrada no Novo Testamento. Cada cristão é um membro da igreja que é o seu corpo, mas muitos dos membros deste corpo estão no céu, e não é bíblico dividirmos o corpo e chamar alguns deles de a igreja na terra, pois o Senhor Jesus não tem dois corpos espirituais, um na terra e outro no céu. É muito importante ver que o Espírito Santo não faz isto. Deus permita que sejamos preservados de cometer outro erro, que é igualmente sério, isto é, agrupar as igrejas locais num tipo de federação ou irmandade e nos referir a elas como a Irmandade dos Estados Unidos ou algum outro nome não bíblico. É de grande ajuda observar que no Novo Testamento temos a igreja que é o seu corpo, é a igreja local, e mais nada. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Se quisermos achar justificativas para as grandes organizações que há no cristianismo, sejam elas religiosas, políticas, sociais e filantrópicas, teremos de procurar fora da Bíblia. Na introdução, afirmamos que íamos seguir um método consistente de interpretação. Temos dito na introdução que a Bíblia é a única revelação completa de Deus e que não há interpretação colocada nela às nossas circunstâncias, mas sim interpretamos as circunstâncias atuais pela sua direção infalível. Com a palavra de Deus aberta diante de nós, podemos dizer então que a palavra igreja é usada de duas formas no Novo Testamento e não há nada mais. A exceção, quando a palavra igreja é usada referindo-se a Israel, Atos 7:38, no português é traduzido congregação, somente fortalece a regra. As razões para esta exceção não são difíceis de encontrar. Israel era um povo chamado para fora. Eles tinham um centro de reunião e eles eram o testemunho de Deus para um povo redimido. Esperamos que nenhum de nossos ouvintes confunda Israel com a igreja.
A grande verdade espiritual dos 3 primeiros capítulos de Efésios é relacionada ao corpo e é ensinada posicional e não prático. Veremos isto mais detalhadamente ao prosseguirmos com o assunto da igreja e das igrejas no Novo Testamento. Também veremos que toda a verdade prática relacionada ao nosso comportamento está relacionada com a igreja local. 1 Coríntios 10 e 32. Embora cristãos individuais devam viver com testemunho para Deus, e as Escrituras têm muito a dizer sobre o valor de uma vida piedosa, todo testemunho coletivo pode ser visto como testemunho de uma igreja local. Se eu viver piedosamente em Cristo Jesus, eu irei acrescentar peso espiritual ao testemunho da igreja local com a qual eu estou ligado. E se eu falhar no meu testemunho pessoal, eu mancharei o testemunho desta igreja local. Este é o ensino do Novo Testamento, e é enfatizado aqui para mostrar que o corpo e uma igreja local são os 2 aspectos da eclésia no Novo Testamento e que não há nenhuma outra entidade. Não temos até agora tentado definir o que queremos dizer por igreja local. Vamos tentar mais tarde descobrir como Deus define no Novo Testamento. Queremos agora considerar a grande verdade espiritual da igreja, que é o seu corpo. Deus tem um propósito para esta dispensação, que está de acordo com o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, Efésios 3 e 11. Ele está no momento ocupado em tirar das nações um povo para o seu nome, Atos 15 e 14. Mais uma vez, devemos nos lembrar de que este mundo está sob a condenação de um Deus santo. Ele não está ocupado em melhorar este mundo. E se desejamos viver nossa vida de acordo com a sua vontade, também não nos envolveremos nisso. Tentar mudar o curso deste mundo seria o mesmo que tentar retirar todas as águas das cataratas do Niágara com uma colher de chá. Entretanto, podemos ser trabalhadores juntamente com Deus em resgatar da maré impetuosa todos os que se voltam ao Salvador em verdadeiro arrependimento. Todos os que, nessa dispensação, estão ligados a Cristo por uma fé viva, formam parte da igreja verdadeira. Efésios 2, versículos 21 e 22. Estamos tão fundamentalmente ligados à cabeça no céu, que somos espiritualmente o seu corpo. Efésios 1, 22 e 23. E estamos ligados uns aos outros, como membros do mesmo corpo. Efésios 3 e 6. Esta grande verdade desenvolvida na Epístola aos Efésios e Colossenses é posicional, ou seja, é eternamente verdadeira para todo cristão, seja qual for a sua condição espiritual ou onde ele se reúne aos domingos. Nenhum vínculo natural pode ser comparado à unidade dos cristãos em Cristo. Cada cristão é igualmente precioso ao Senhor, que morreu por ele. Cada um compartilha uma vida em comunhão com ele e juntos são membros do seu corpo. Nossos corações perversos podem nos trair e fazer com que tenhamos atitudes completamente opostas às atitudes de Cristo. Em relação aos nossos irmãos, mesmo se não podemos andar, trabalhar ou adorar de forma coletiva com todos os que pertencem a Cristo, sempre devemos nos lembrar de que eles são amados de Deus e que Cristo verteu o seu precioso sangue por eles. Se convicções baseadas na palavra de Deus fazem com que nos separamos de alguns que andam desordenadamente, como 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 8, quão cuidadosos devemos ser em manter a verdade em amor, Efésios 4 e 15, e ardentemente desejar e orar e trabalhar pela sua restauração total. Nunca nos julgamos superiores a qualquer um que pertence a Cristo. Ser orgulhosos de nossa posição é um grave pecado. Ser orgulhoso de posição eclesiástica é ainda pior. Há 3 passagens que ligam a verdade de um só corpo com a igreja local. Isto é, Efésios capítulo 4, versículos 3 a 6, 1 Coríntios,
capítulo 10, versículos 16 a 22 e capítulo 12 e versículo 13. Uma igreja local é uma expressão do corpo, mas isto não significa que seja uma miniatura do corpo. O casamento de Cristo é uma expressão da unidade entre Cristo e a igreja, como é visto em Efésios capítulo 5, versículos 23 a 32, mas não é de forma alguma uma miniatura dela. Neste ponto do nosso estudo, será suficiente dizer que a singularidade do corpo deve ser vista na unidade da igreja local. Ao participarmos de um pão na ceia do Senhor, estamos confessando que todos os verdadeiros cristãos são um em Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão. 1 Coríntios 10 e versículo 17. Satanás não pode prevalecer contra a igreja construída por Cristo, Mateus 16 e 18, mas ele tem conseguido dividir o testemunho cristão através do sectarismo e denominacionalismo. Ele não se contenta com isto, mas faz o possível para manchar a unidade de uma igreja local, introduzindo inveja que resulta em contenda e divisão. Precisamos sempre dar ouvidos à exortação de Paulo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo. Efésios, capítulo 3, versículo 3 e 4. O verbo usado neste versículo é importante. Não podemos criar ou manter a unidade do Espírito, pois Deus já fez isto. Há um só corpo. Devemos nos esforçar para preservar esta unidade no vínculo da paz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, como é visto no versículo 2. Ao fazermos isto, estamos pondo em prática a obra já realizada por Deus espiritualmente. No Velho Testamento temos figuras e princípios de ajuntamento, mas a igreja não é mencionada ali. Em Efésios capítulo 3, Paulo desenvolve o grande mistério da igreja. Ele descreve a igreja, primeiramente, como estando escondida. Estava nos pensamentos de Deus, mas era desconhecida dos homens nas eras anteriores a esta. Efésios capítulo 3, versículo 5, é a definição da própria Escritura de um mistério do Novo Testamento. Ao invés de ser algo misterioso, é uma verdade não antes revelada, mas agora o grande segredo de um só corpo foi manifestado e é o tema da revelação dada a Paulo e aos outros apóstolos pelo Espírito. O agora de Efésios capítulo 3, versículo 5 deve ser entendido de forma real e bem atual. Embora haja profecias que descrevem Israel como um canal de bênção para os gentios, nunca antes fora revelado que o mesmo evangelho seria pregado a judeus e gentios e que ambos seriam co-herdeiros, co-participantes e de um mesmo corpo na igreja, que é o palco onde Deus está revelando a sua sabedoria multiforme. Efésios 3, versículos 6 a 10. Não é de se admirar que, no final deste capítulo, o Espírito de Paulo irrompe na doxologia, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Versículo 21. Isso está mais coerente com a versão revista e atualizada. Nos dias do Novo Testamento, os cristãos se reuniam durante anos, sem conhecer inteiramente a verdade de um só corpo. Eles não estavam reunidos com base em um corpo, porque claramente ainda não tinha a revelação disto. Esta expressão, reunidos, baseados na verdade de um corpo, veio a significar que todos os que estão no corpo automaticamente recebem o direito de gozar de todos os privilégios de uma igreja local, mas não é assim. No testemunho cristão, os privilégios não podem ser separados das responsabilidades. Todos os verdadeiros cristãos deveriam fazer parte de uma igreja local, e este é o padrão da prática do Novo Testamento. Mas devido à falta de ensino, à falta de exemplos piedosos,
ou o pecado nas suas vidas, eles não fazem parte da igreja local, embora estejam no corpo e sejam igualmente amados pelo Senhor.